Olá! E hoje a gente vai ler a psicografia do espírito Cirilo Martins, intitulada Relacionamentos na Atualidade, Amor ou Interesse? Esse relato lindo foi trazido pela médium Sônia Lopes. A Sônia, ela é terapeuta espiritual, ela trabalha com terapias de vidas passadas. Se te interessa, procura a Sônia no canal Revelações Espirituais. É uma história onde a gente vai tratar de paixão, abuso, traição, revolta e junto disso tudo, muitos ensinamentos. Vamos conhecer a história do espírito do Cirilo Martins. A minha família era grande e aos domingos se reuniam. Cada uma das tias levava sobremesas, os tios cuidavam do churrasco, a criançada corria para brincar. Era bonito ver os casais de tios e primos se respeitando e sendo carinhosos uns com os outros. Meus pais eram um exemplo de casal e não era só na frente dos convidados. Eu os acompanhava desde pequeno. É tão bom viver em harmonia com a família. O meu sonho era ter uma família para zelar e respeitar. Na fase adulta, terminei os estudos e fui trabalhar em uma grande empresa. O mundo corporativo é uma guerra de competição e de intrigas. Eu procurava não chamar a atenção de ninguém, ficava no meu canto e mesmo assim eu era alvo de fofocas. Não revidava, pois não queria entrar na energia ruim de ninguém. Os anos se passaram. Subi de cargo e percebi que pessoas que não falavam comigo começaram a se aproximar. Eu as tratava com respeito e entendia o quanto todos nós precisamos evoluir. No 8º ano na empresa, a festa de confraternização foi em um hotel muito bonito, onde eu conheci o CEO da empresa e os seus agregados. Débora, sua filha, não tirava os olhos de mim. Eu era cuidadoso com a minha aparência. Pelo jeito que ela me olhava, pensei, deve estar gostando do meu jeito. O garçom trouxe um bilhete, era dela, querendo conversar comigo no jardim do hotel. Prontamente me dirigi ao local. Ela era muito bonita. Tinha um olhar expressivo, olhos grandes e negros, cílios longos e um sorriso encantador. Aproximei-me dela com cuidado e com respeito disse: "Com licença, senhorita." Ela sorriu e perguntou: "Você é novo na empresa?" "Não, esse é o meu 8º ano." "Ah, o meu nome é Débora." "Encantado, sou Cirilo." A noite estava agradável, conversamos bastante e trocamos contato. Isso me encheu de esperança. Eu não tinha namorada. Quando a festa terminou, cada um foi para os seus compromissos. Eu fui para casa, tomei um banho e fui me deitar, lembrando do lindo sorriso e dos olhos expressivos dela. No dia seguinte, já queria ligar para ela. Pensei, calma, Cirilo, é cedo, não seja ansioso. Ela me ligou e marcamos de sair. Seria um jantar. O restaurante que ela reservou era muito caro, mas eu fui. Eu não tinha o hábito de frequentar lugares da alta sociedade, sempre fui simples e econômico. Ela chegou linda, muito bem arrumada e o perfume exalava no ar. Quando o garçom veio nos atender, pediu uma bebida caríssima e o prato dava para eu almoçar a semana inteira de tão caro que era. Tudo bem, eu tinha dinheiro, só não gostava de desperdiçar.
Eu estava feliz, foi uma noite agradável, mas eu estranhei as perguntas que ela me fazia. Qual era o meu índice de investimentos? Em qual bolsa eu aplicava? E se eu tinha um orçamento confortável? Desconversei e não respondi. Quando eu falava da minha família, ela não parecia interessada. Quando terminamos o jantar, fiquei surpreso com a conta absurda, mas eu pensei, tudo bem, não é sempre que eu extrapolo no financeiro. Nos encontramos muitas vezes e ela pediu algo que para mim foi bem difícil. Uma joia. Eu comprei, a presenteei e a convidei para ir à minha casa. Ela foi vestida como uma princesa. Minha família era simples e barulhenta. O tio Ricardo contava cada piada sem graça e todos falavam ao mesmo tempo. Percebi que ela não gostou, mas tudo bem, eu estava apaixonado. Se ela me pedisse o céu, eu daria um jeito de presenteá-la. Eu queria me casar, mas não pensei que as minhas condições financeiras não seriam capazes de sustentar os luxos de Débora. Tudo que ela me pedia eu dava um jeito de comprar, pois a amava demais. Débora me disse que iria viajar. Perguntei se eu podia ir com ela e ela me respondeu: não, vou passar uns dias com as minhas primas em um spa só para mulheres. Quero descansar. Passei anos estudando, agora que terminei, mereço isso. Eu entendi e a apoiei. Passado um tempo, noivamos e eu tinha as minhas economias. Para minha surpresa, com o casamento marcado, veio a conta do spa dela e das primas que se hospedaram com ela. Eu não sabia. Pensei que ela pagaria suas despesas e as primas, as delas. Fiquei muito bravo. Eu não estava mais conseguindo pagar tantas despesas e com isso ela rompeu o namoro comigo. Fiquei profundamente triste e sem dinheiro. Esperei me acalmar por 2 semanas e fui procurá-la. Ela me disse: eu não quero reatar o noivado. Percebi que você não tem dinheiro suficiente para me sustentar. Você é jovem e formada. O que te impede de trabalhar? Eu? Trabalhar? Que afronta! Olha para mim. Não sou mulher de ficar na cozinha. Nunca precisei. Sempre tive alguém que me sustentasse. Me esquece. Vai arrumar uma mulher do seu nível. Em 2 meses, Débora casou-se com um empresário do ramo automobilístico. Eu fiquei arrasado. Minha mãe veio conversar comigo e disse: filho, essa experiência amarga que você teve com a Débora, na próxima vez vai te dar a sabedoria para não cair na mesma situação. Chorei por muito tempo. Foi bom para eu refletir. Também errei em fazer todas as vontades dela sem ter condições financeiras. O tempo passou e a ferida foi cicatrizando. Eu cresci na empresa, melhorei as minhas finanças e senti a necessidade de ter uma esposa, mas eu estava com medo. Meu relacionamento com Débora foi traumático. E como será que ela está agora? Será que ela está feliz? Desejo de coração que esteja bem e encontre o verdadeiro amor. Quando queremos agradar o outro por medo de perder, nos ferimos. Não só os bens materiais que fazem... Não são só os bens materiais que fazem um casamento harmonioso. 3 anos sem ver Débora, durante uma reunião de diretores da empresa, foi marcada no mesmo restaurante em que fui com ela pela primeira vez. Caríssimo, mas dessa vez a empresa pagaria as despesas.
O garçom que nos atendeu aquele dia voltou para nos atender novamente. Ao longo do jantar com os diretores, me levantei para ir ao toalete. O garçom me olhava e eu perguntei: quer falar algo, amigo? Sim, gostaria, mas não nesse local. Podemos conversar em outro lugar? Claro que sim. Trocamos contato e eu pensei: o que será que ele quer falar comigo? Fiquei ansioso. Nos encontramos após o meu expediente e o garçom, de nome Jefferson, disse: me desculpe, mas eu precisava te contar que aquela moça que esteve com o senhor tinha o hábito de fazer isso com outros vários homens. Respondi a ele: tudo bem, já não estou mais com ela. Quero que seja feliz. Mas por que você veio me contar isso? Eu estou um pouco apreensivo. Parece que eu vejo ela o tempo todo naquele restaurante. Como assim, vê? Não sei explicar. Ela fica horas sentada e desaparece. Isso tá me perturbando, como se eu fosse cúmplice dela por saber que ela enganava para se dar bem. Ninguém é feliz enganando os outros. Mas como eu posso te ajudar? Eu só quero parar de vê-la. Respondi: então peça para ela sair? Não posso. Ela é um fantasma. Fantasma? Como assim? Ela está morta. No último casamento, ela se deu mal. O marido, muito rico, a surpreendeu com outro. Como você sabe de tudo isso? Bem, aconteceu comigo a mesma coisa. Gastei tudo o que eu tinha com ela. Hoje não tenho nada e preciso trabalhar para viver. Meu amigo, não posso te ajudar. Não entendo nada sobre espíritos. Fui embora, mas não consegui esquecer aquela conversa. Que situação daquele homem. Será que ele também se apaixonou por ela? A paixão nos cega. O tempo passou, conheci Ana e nos casamos. Ela era muito parecida comigo e nos dávamos muito bem. Às vezes, as lembranças de Débora voltavam e ficavam dias me rodeando. Ana era espiritualizada e percebia o quanto eu ficava depressivo. Um dia, ela me perguntou: meu bem, o que te preocupa? Pode me contar, eu vou entender, seja o que for. Eu disse a ela: depois que eu soube que uma antiga namorada faleceu, parece que eu sinto ela por perto. Se você continuar se conectando com ela através dos pensamentos, sim, ela virá. Sério? Sim? Como ela vem? Minha esposa explicou. O pensamento é uma transmissão de informações. Os espíritos elevados se comunicam por telepatia, assim como os espíritos necessitados e doentes. Se houver mágoa, a presença desses irmãos desencarnados se torna mais intensa. Você já a perdoou? Não sei. Às vezes penso que sim, mas quando eu lembro do que ela me fez, eu me revolto. Meu bem, todos nós estamos no caminho da evolução. Uns mais adiantados, outros nem tanto. Não devemos odiar quem nos fez mal, mas devemos orar por eles. Quando lembrar do que ela te fez, saiba que ela está sofrendo as consequências dos próprios atos. Faça a sua parte, perdoe. Quando você perdoa, fica livre de qualquer perturbação. E respondi: mas ela já faleceu, como que eu vou perdoar? Se o espírito dela estiver vagando na escuridão dos erros e você ainda pensar nela com mágoa, isso não ajudará. Ela já está sofrendo pelos próprios atos. O que eu devo fazer? Pense nela e diga: eu te perdoo.
Aceite o caminho da bondade, da honestidade, da luz. Como que ela vai ser honesta se ela passou a vida inteira sendo desonesta? Meu bem, os espíritos não morrem. Todo o mal que ela cometeu, um dia terá que reparar. Reparar? Mesmo depois de morta? Sim, na próxima encarnação. O espírito é sempre o mesmo e tudo que ela faz de bom ou de ruim está gravado no espírito. Então, todos os espíritos ficam vagando pela Terra? Nem todos. Depende de como foi a vida e do conhecimento que o espírito tinha sobre a sua imortalidade. Eu orei muito, de coração, até que os pesadelos com Débora cessaram. Ana e eu tivemos 3 filhos maravilhosos. Ensinei tudo o que eu pude para vê-los evoluir. Ana foi um anjo que o Senhor enviou para a minha vida. Após o meu desencarne, entendi que realmente o espírito não morre e carrega consigo todos os sentimentos. Penso que a maior bênção é ser acolhido após o desencarne, e foi isso que recebi na colônia Rosa Branca. Quando me reencontrei com Débora, eu já tinha perdoado, mas ela precisava me pedir perdão. Estar frente a frente com ela não foi fácil. Mexeu com o meu emocional, vieram as lembranças, chorei muito, foi difícil me conter, mas eu tive compaixão por ela. Ela nunca foi feliz enganando as pessoas. O mentor José me confortou e a acalmou. Perguntei a ele: o que vai ser dela? Ela terá uma nova oportunidade de ser honesta. Como? As pessoas que ela prejudicou passarão pela vida dela para que ela repare os erros do passado. Muitos reclamam de suas vidas, mas não se lembram de como foi a vida passada. Contudo, pela vida presente, é possível sentir como foi a anterior. Deus não vai abandoná-la, não se preocupe. Quando o mentor José autorizou que eu ditasse a minha história, Débora pediu para ela estar presente e ouvir o meu relato. Agradeço a dedicação e o trabalho contínuo da médium Sônia Lopes. Que Deus a abençoe. Que relato maravilhoso. Como eu falei no início sobre o amor próprio, quando a gente não tem amor próprio, quando a gente não trabalha o nosso autoconhecimento, a gente acaba ficando vulnerável e nós nos tornamos alvos dessas pessoas que vão se aproveitar da situação, vão se aproveitar das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Por isso a importância da gente fortalecer o nosso espírito, da gente não ficar preocupado única e exclusivamente com o lado material, com a parte material da vida. Porque senão a gente fica tão ligado a isso que a gente esquece, como a gente falou, do amor próprio, e qualquer pessoa pode dominar o nosso mental, o nosso coração. E como ele disse, como Cícero fala do perdão, se as pessoas soubessem do poder que tem o perdão na nossa vida, da gente liberar o perdão tanto para pessoas que vivem com a gente aqui na Terra, como pessoas que já partiram, que nos fizeram mal, da gente perdoar, se conectar através da oração, como ele fala. Porque se a gente não perdoa tanto pessoas encarnadas que nos fizeram algum mal ou que já partiram, a gente fica ligado nessa energia e a nossa vida não vai para frente. Tudo para, tudo trava. Com essa mágoa que a gente fica guardando dentro do nosso corpo, vai corroendo
como os espíritos falam, corrói e fatalmente vai se externar uma doença, alguma doença. Então, o perdão, vamos pensar nele a partir de agora. Se você tem algum problema com alguém na família, amigos, seja quem for, ou que essa pessoa já tenha partido, trabalhe o perdão. É de extrema importância. E como ele fala, né? Nada fica impune. Gente, nada fica impune. Todo mal que a gente faz, a gente vai ter que reparar nesta encarnação ou vai para uma próxima. E o bem também. O bem que a gente pratica, ele retorna pra gente em bênçãos, em coisas boas. Então, vamos deixar de fazer o mal, porque senão a gente vai ter esse mal retornando pra gente e a gente vai ter que dar conta dessa situação em algum momento das nossas encarnações. Então vamos aprender aqui com o Cícero a ser como ele foi, de perdoar, de trabalhar o espiritual dele e o mais importante, dele passar os ensinamentos espirituais para os filhos, como ele falou, para ajudar os filhos a evoluir. Isso é muito importante. E aprender com a Débora, que se preocupou uma vida inteira com a parte material, luxos e enganar os outros, né? Que eu acho que é pior ainda, né? Do que a gente gostar do luxo, a gente enganar o outro para obter o luxo. Então, espero que vocês tenham gostado dessa história, dessa psicografia linda. Compartilhem, curtam o vídeo e a gente se vê na próxima psicografia.